Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Epistemologia da Psicologia. Hoje a gente inicia uma série de aulas onde nós iremos ver as bases epistemológicas de algumas das abordagens dentro da psicologia. A gente inicia hoje falando das bases epistemológicas do behaviorismo e como é que essa ciência, como é que esta abordagem ela surge, ela se desenvolve enquanto ciência. A gente inicia trazendo que o termo behaviorismo ele foi inaugurado pelo Watson, então é um termo originário do Watson, que publicou um artigo em 1913 que apresentava o seguinte título: Psicologia como os behavioristas a veem. Então a gente tem aí em 1913, o Watson cunhando o termo behaviorismo e trazendo também para dentro da psicologia essa questão muito importante do comportamento como nosso objeto de estudo. Então a gente já viu em sala que uma das características da nossa ciência é a diversidade dos objetos de estudo. E aí o Watson vai trazer a sua contribuição dizendo que o comportamento ele deve ser o objeto de estudo da nossa psicologia. E aí ele traz, além da ideia do comportamento como esse é objeto de estudo, ele também traz uma consistência para dentro da ciência psicológica que há muito se buscava. Então ele traz agora uma objetividade para a ciência psicológica que é muito importante para a construção da psicologia enquanto ciência. E aí qual é essa contribuição, Agora a gente tem um objeto de estudo observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e em diferentes sujeitos. Então essa questão que a gente viu também da necessidade de certos aspectos para nós entendermos que uma coisa é ciência, o Watson ele traz essa contribuição muito forte para a psicologia científica e para o próprio behaviorismo, enquanto ciência. E aí a Anna Bock traz no texto, na referência que ela traz no texto, que essas características foram muito importantes para que a nossa psicologia ela alcançasse o status de ciência. E aí também um outro movimento muito importante é que a psicologia ela rompesse com a tradição filosófica. Então a psicologia ela se divide, eu até já falei isso em sala, que inicialmente a psicologia ela divide o mesmo caminho com a filosofia, mas em um determinado momento esse caminho diverge e aí nasce a ciência psicológica, diferente da ciência da filosofia. E aí trazendo agora essa contribuição do Watson, a gente vai trazer o entendimento que ele trouxe agora do que é esse comportamento. E aí a ideia muito, muito importante para que a gente compreenda da funcionalidade. Aí ele diz até o que o Watson ele defendia uma perspectiva funcionalista para a psicologia, para o lugar da psicologia. E aí ele diz que o comportamento ele deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Então aí a gente já tem a relação entre comportamento e o meio onde esse indivíduo está inserido. Então o Watson traz essa contribuição muito particular pela questão também que ele observava da adaptação do sujeito. Então como os sujeitos eles se adaptavam ao seu ambiente, e o Watson queria entender como é que se dava isso, por meio do que se dava isso, e ele dizia que a psicologia poderia se ocupar disso. E aí a Anna Bock vai trazer, no livro dela, que o Watson ele buscava a construção de uma psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e de métodos subjetivos que tivesse a capacidade de prever e controlar. Então a gente vê no Watson muito fortemente essa questão da cientificidade, dessa noção, dessa necessidade de que as coisas fossem comprovadas, fossem replicadas. Então isso é uma característica muito forte do Watson. E aí
trazendo essa noção, né, do termo comportamento, dessa perspectiva de trazer o comportamento para o centro das preocupações da psicologia, eu questiono com vocês, e a gente vai também ver na nossa aula online, a gente vai questionar juntos o que é comportamento. Porque aí o behaviorismo ele vai trazer esse entendimento diferenciado dessa perspectiva do que é o comportamento humano. E aí ele vai trazer o seguinte, que é muito importante. Hoje, e aí dentro do behaviorismo, não se entende comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas sim como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Então, quando a gente tem essa relação, a gente tem a famosa relação estímulo-resposta dentro do behaviorismo. O que é que se dá? Para o Watson, e aí para os behavioristas que se seguiram, todo comportamento ele vai causar uma modificação no ambiente. Então, a gente vai ter o que eles chamam de relação estímulo-resposta. Cada estímulo vai ocasionar uma resposta. E essa resposta, consequentemente, também vai ter uma outra reação, e isso gera uma cadeia em relação ao comportamento. E aí ele vai dizer que o behaviorismo vai se dedicar ao estudo das interações entre esse indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, que são as suas respostas, e o ambiente, que seriam as estimulações. Então a gente vai ver como essa questão metodológica é importante dentro do behaviorismo. Mas o que é que acontece? O behaviorismo ele é uma ciência que é fundada pelo Watson, né, como eu falei, mas que também obteve evoluções, digamos assim, que também tiveram aspectos que foram modificados em termos de teoria. E aí, o mais importante behaviorista que sucede o Watson é o Skinner, que diverge de Watson em algumas características, que vai trazer muitas contribuições para um behaviorismo pensado de uma forma diferente. E agora ele vai fundar, na verdade, ele vai falar da análise do comportamento, mais especificamente a análise experimental do comportamento, que é a que a autora traz como relevante para o momento, né, em que a gente está estudando. E aí a Anna Bock ela vai trazer a relevância dos estudos do Skinner, desde quando ele pensou, né, nessa virada, nesse lugar do comportamento, nas diversas localidades onde a psicologia existe, e particularmente quando a gente fala no Brasil também, que a gente tem um movimento muito forte do behaviorismo, da análise do comportamento enquanto ciência dentro do nosso país. E aí o próprio Skinner nomeia a ciência dele como behaviorismo radical, ele batiza, né, o lugar dele dentro da história, a linha de estudo dele como behaviorismo radical, que designa uma filosofia da ciência do comportamento por meio da análise experimental do comportamento. Então, qual é a ideia do Skinner? Que nós deveríamos analisar um comportamento a partir da funcionalidade desse comportamento e, consequentemente, a gente poderia experimentar. A gente poderia fazer experimentos. Até falei para vocês, né, em sala, que existem lá os ratinhos, os testes com os ratinhos, que são feitos há muitos anos e sempre são comprovados, sempre são trazidos à tona como essa relevância da comprovação de que o comportamento ele é mensurável, ele é observável e é replicado também. A gente pode replicar essa ideia dos comportamentos. E aí ele vai trazer uma das contribuições mais importantes para esse momento da nossa aula, que é a questão da formulação do comportamento operante. Então, o Skinner traz uma das suas principais contribuições, né, para a ciência psicológica e, consequentemente, para o behaviorismo radical,
é esse conceito, que é o de comportamento operante. E aí, para a gente entender o comportamento operante, primeiro eu vou diferenciar ele do comportamento respondente. E aí, para iniciar comportamento respondente, eu pergunto para vocês, e aí vocês vão pensar, né, que eu não vou ouvir a resposta, mas assim, quando vocês estão lá cortando uma cebola, já cortaram a cebola? E aí, quando estão cortando a cebola, o olho já lacrimejou? Vocês já choraram cortando a cebola? Muito provavelmente a resposta da maioria foi sim, que já houve esse comportamento. O Skinner vai dizer que esse comportamento é do tipo respondente. E aí ele vai diferenciar dois tipos de comportamentos. Comportamentos respondentes, como por exemplo, cortar lá a cebola, e o comportamento operante. E aí o behaviorismo ele vai se ocupar, ele vai estudar justamente o comportamento operante. Mas a gente precisa também compreender o comportamento respondente, porque é uma classe de comportamento. E aí a Ana Bock vai trazer a definição, né, do comportamento respondente, dizendo que é aquele comportamento que usualmente nós chamamos de não voluntário e que inclui as respostas que são eliciadas. E aí uma outra palavra muito própria do behaviorismo, eliciado, que é produzido, que surge, que é produzido, né, como o próprio nome traz, por estímulos antecedentes do ambiente. Então vamos trazer o exemplo lá da cebola que eu dei. Eu estou lá cortando a cebola. Não necessariamente eu estou triste que me causasse um choro, por exemplo. Só que a cebola é um estímulo que faz com que o olho lacrimeje. E aí quando a gente tem esse comportamento, né, esse lacrimejar do olho, a gente vai dizer que essa resposta ela foi respondente. Por quê? Nós não controlamos. É uma resposta que foi eliciada, que foi produzida pelo ambiente, pelo comportamento que a gente estava falando. E aí ele diz que esses comportamentos reflexos ou respondentes são interações estímulo-resposta incondicionadas, nas quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam certas respostas do organismo que independem de aprendizagem. Então, essa é uma outra questão muito importante. Quando a gente fala de comportamento, a gente também vai falar de aprendizagem. E diferente do comportamento operante, nos comportamentos respondentes, essa aprendizagem ela não é necessária. Ou seja, ninguém aprendeu que tem que chorar quando corta a cebola. Esse é um comportamento que é elicitado, não por um desejo do organismo, é um comportamento que é respondente, que não é causado pela nossa vontade, digamos assim, pela nossa condicionalidade. Esse é um conhecimento, é um comportamento, como ele diz, incondicionado. E aí ele vai trazer também um outro exemplo, que são os comportamentos reflexos. Por exemplo, quando a gente pega numa panela quente, tá lá a panela e eu pego. Então a resposta é essa, né, que eu fiz aqui, eu toco e já meio que me assusto. Esse comportamento aqui de afastar a mão, ele é um comportamento respondente. Eu não aprendi que eu tenho que afastar a mão, eu simplesmente afasto. Então é um outro exemplo de comportamento respondente. Só que o que nos interessa muito fortemente dentro do behaviorismo é a classe de comportamento operante, dos comportamentos operantes. E aí, quando a gente vai pensar em comportamento operante, a gente vai pensar em todos os comportamentos. Vamos lá, vou citar alguns. Comer, dormir, andar, cantar, sonhar. Assim, sonhar é um comportamento para o behaviorismo, para análise do comportamento. E aí o Keller, ele traz uma definição que é muito interessante, desse conceito de comportamento operante. O comportamento operante, ele vai dizer
incluem todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, têm efeito sobre ou fazem algo ao mundo ao redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta ou indiretamente. Então, a gente vai ter aí essa característica do comportamento operante, que é uma modificação do mundo e também uma modificação de si, digamos assim. Então, ele modifica e é modificado. Então, a gente vai ter essa relação aí muito forte no comportamento operante, que são essas modificações diretas ou indiretas, como Keller traz para a gente. E aí, quando ele vai falar, né, dessa classe de comportamento, a gente vai ter uma amplitude de exemplos. A gente pode pensar em vários exemplos. Ler, estudar, assistir um filme, todos esses são comportamentos respondentes. São comportamentos que a gente aprende e que são passíveis de serem analisados, de serem verificados, de serem explicados, digamos assim. E aí eu vou lembrar pra gente, pra vocês, né, e relembrar também aqui, do exemplo da caixa de Skinner. E vocês podem até colocar aí no Google, aproveitem que estão em casa, né, com a internet. Coloquem aí caixa de Skinner e vocês vão ver vídeos, textos, imagens sobre esse lugar onde o Skinner começou a experimentar, fazer experimentos em sujeitos, né, não humanos, ratinhos, que comprovaram que desde então, né, vêm sendo replicados e comprovam a efetividade da ciência dele, da teoria da análise do comportamento e da teoria do Skinner. E aí ele vai trazer, né, a explicação, dizendo que o ratinho ele é deixado 24 horas sem água. Então ele vai dizer que a gente priva o sujeito experimental é privado durante 24 horas da água. Para quê? Mayra, para que esse ratinho ele é privado? Qual é a ideia da privação do sujeito? A água é um estímulo reforçador. Todos nós precisamos de água. A água é bom para a gente. O que acontece? Acho que acontece com vocês também. Quando a gente não tá com sede, sei lá, eu fui na rua, andei e tô morrendo de vontade de chegar em casa e tô com aquela sede. Então a água, ela ganha um patamar de reforço muito maior, porque eu tô com muita sede. Então, consequentemente, eu tô desejando muito esse reforço, essa água. E aí, pro ratinho, funciona da mesma forma. Ele passa 24 horas sem tomar água, então ele tá com muita sede. A água vai ser muito reforçadora para ele. E aí o Skinner percebe essa relação e através do reforço, que seria a água, a disponibilização da água para esse sujeito experimental, o Skinner começa a traçar uma série de conceitos dentro da sua teoria e estudar, né, através desse sujeito experimental, esses conceitos. E aí, o que é que a gente espera, né, do ratinho? Que ele entre na caixa, e vocês podem ver os vídeos, e que ele pressione lá a barrinha. Quando ele pressiona a barrinha, a gente vai para uma relação que a gente chama estímulo-resposta, que é uma relação RS. Então, anotem aí. Relação RS, que é representada pela resposta, que é pressionar a barra do ratinho, e o S, que significa estímulo, que é o estímulo que vem depois da resposta, que no caso do exemplo do ratinho é a água. E o que é que acontece, Mayra? Por que estímulo? Por que resposta e estímulo? Porque o Skinner começou a observar que essa relação resposta e estímulo, ela é reforçada ou punida. Então a gente vai ter duas outras condições agora. O que é que acontece? Quando o ratinho ele pressiona lá a barrinha e ele recebe água, a gente está reforçando o comportamento dele. O que quer dizer reforçar? A gente está
aumentando a probabilidade desse comportamento acontecer de novo. Então, todas as vezes que o ratinho pressiona a barra e ele obtém com sucesso a água, essa resposta é reforçada. Então, a gente tem uma característica muito importante para a relação estímulo-resposta, que é a do reforço. Então, a gente pode pensar em inúmeros reforços. Por exemplo, um ponto na média para quem lê o texto, ou um chocolate para quem chegou na hora da aula, e tantos outros exemplos de reforço, se a gente pensar. E a ideia é essa: sempre que é reforço, aumenta-se a probabilidade do comportamento acontecer. Mas aí a gente tem uma outra possibilidade, que é o da punição. Lembra aí, o que eu falei? O reforço aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer. Já a punição diminui a probabilidade de que esse comportamento ocorra. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Um comportamento ele pode ser reforçado ou ele pode ser punido. A ideia que o Skinner traz é que a punição ela não é eficiente, nem a longo prazo, nem a curto prazo. Então, para o Skinner, ele não acha interessante a ideia da punição, mas ele estuda, até porque a gente sabe que nas nossas vivências nós somos punidos de diversas formas, apesar de Skinner comprovar na teoria dele, né, que a punição não funciona. Então, para esse vídeo a gente fica com essas várias informações, né, que a gente teve. O crucial é a gente entender de onde surge, né, o behaviorismo, que surge lá com o Watson, ganha um novo lugar com o Skinner, agora falando do behaviorismo radical, e a gente vai falar dos comportamentos respondentes e operantes, e nós vamos estudar dentro do behaviorismo principalmente a classe do comportamento operante, que se baseia nessa relação que o Skinner traz, RS, que estímulo-resposta. Então, a partir dessa relação, a gente vai estudar todos os comportamentos possíveis e a gente vai ver na nossa aula online mais aspectos, né, do reforço, da punição, como é que isso funciona, qual a aplicabilidade disso na prática. A gente vai ver um pouquinho da análise do comportamento na prática. Espero que vocês tenham gostado e vamos nos aventurar juntos nesse universo agora do behaviorismo nessa aula, tá bom? Abraços e até a próxima aula.